perspectiva que o texto vai abordar para nós, agora já fala da nossa relação com o mundo. Porque ele agora, depois de nos orientar sobre como devemos nos relacionar uns com os outros, ele vai nos orientar sobre como nós devemos caminhar nesse mundo. Observe o verso de número 4, onde ele diz algo muito interessante. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Eu gosto de afirmar que o casamento é uma das expressões de relacionamento mais profundas que nós temos. A amizade é um segundo aspecto de relacionamento que me chama muita atenção. Mas o casamento, ele condensa tudo. A amizade, ele condensa intimidade, ele condensa prazer e uma série de outras coisas. Mas é necessário que o casamento seja tratado da forma correta. Como assim? O Senhor pede aqui, por meio do autor, que nós tratemos o casamento com dignidade. O que nos faz pensar, o que estava acontecendo com o casamento naqueles dias? O que estava acontecendo? O que as pessoas estavam pensando sobre o matrimônio naqueles dias? E a gente vai perceber que o pensamento corrente sobre o matrimônio não era muito diferente do que temos hoje. Uma instituição fracassada, algo que é envolvido em problemas. Há uma definição pífia, vergonhosa sobre o casamento que diz: o casamento é um namoro cercado de boletos. Para muitos é apenas isso. E muitos cristãos entram nessa onda, muitos cristãos estão ridicularizando o casamento. Como dissemos a vocês, a preocupação do autor de Hebreus é em fazer com que aqueles irmãos que estavam pensando em abandonar a fé e voltar para o judaísmo, levá-los a entender que servir a Cristo é o melhor. E para isso ele vai abordar alguns temas que são muito interessantes, porque eram temas da vida cotidiana que estavam sendo tratados sem a devida compreensão bíblica. E o casamento estava sofrendo um desses ataques. Portanto, o que nós precisamos observar nesse primeiro aspecto aqui é que caminhamos num mundo onde o risco de infecção é muito grande. Enquanto eu alinhavava essas coisas, eu fiquei assim pensando, como isso é atual? Vivemos num mundo hoje sob o risco de infecção. Estamos o tempo todo voltando as nossas atenções para os meios de nos protegermos. O que nós podemos tomar que aumenta a nossa imunidade? O que nós podemos fazer para barrar o vírus? O que nós podemos fazer para não nos contaminarmos? São as preocupações mais correntes em nossos pensamentos hoje em dia. Mas o mundo sempre foi um lugar contaminante. O mundo sempre foi um lugar que nos oferece riscos. Sempre foi. Não é uma novidade dos nossos dias. Depois da pandemia, ele continuará a ser um lugar infeccioso. Sempre será. Então, o que nós precisamos observar é o seguinte: qualquer coisa que prejudique o nosso testemunho precisa ser rejeitada por nós. Portanto, o conselho da palavra do Senhor aqui em Hebreus é que nós andemos com cuidado e prestarmos atenção a qualquer coisa que prejudique a nossa maneira cristã de ser. E para essa perspectiva ele vai nos orientar dois cuidados específicos. O primeiro deles é com o casamento, o outro é com o dinheiro. Mas a gente vai falar sobre o dinheiro daqui a pouco. Mas no momento o casamento está em evidência. Cuide do casamento. E não apenas do seu casamento, mas da ideia que envolve estar casado. Porque naqueles dias o casamento estava sofrendo grandes ataques. Era muito comum o adultério, pessoas casadas se envolverem com outras pessoas, pessoas se enveredarem pela fornicação, que é o sexo sem compromisso, e também os desacertos que nós já vemos hoje em dia, como a homossexualidade e tantas outras coisas. Já existia naquele tempo, 2000 anos atrás. Então, estamos diante de problemas hoje que não são novos,
que estavam já aviltando a comunidade cristã daqueles dias. E qual é a orientação? Tratem o casamento com dignidade. Por que esta orientação ela está presente aqui? Porque por conta, irmãos, de todas essas inadequações, o casamento começava a ser visto de uma maneira diferente. Muitos cristãos, no afã de permanecerem puros, estavam vendo o casamento como um ensejo para problema. Então, muitos estavam dizendo o seguinte: é melhor não casar, é melhor não mexer com isso. Mas não é essa a ideia do Senhor. Não é porque o casamento, muitas vezes, incorra em problemas, seja alvo das tentações do mundo, que o casamento deixou de ser uma boa coisa. Não é porque ele é constantemente atacado que ele deixou de ser recomendável. E os hebreus estavam tendentes a achar isso. Não, o problema está no casamento, então eu vou permanecer no celibato. E aí? O celibato é um dom, ele não é algo para ser imposto. Imagina você chegar para uma moça que está doida para casar e falar assim: minha filha, para que você seja santa, você tem que permanecer solteiro o resto da sua vida. Não pode ser uma coisa imposta. Não é uma coisa que você pode colocar como regra. É algo da pessoa com Deus. Se ela entende que ela foi chamada por Deus para ser celibatária, é diferente. Essa era a perspectiva de Paulo. Paulo era celibatário, mas ele não faz do celibato um mandamento. Paulo é quem vai dar os melhores conselhos que a gente vai encontrar sobre casamento. Um celibatário, que entendia a importância do casamento, mas que reconhecia que não era para ele. Há uma diferença gritante sobre isso. Então, o conselho aqui é que nós entendamos a importância e reconheçamos o valor do casamento. E não que nós o desmereçamos por causa da maneira como o mundo o trata. É comum que hoje, quando as pessoas falam em se casar, ela receba palavras de desencorajamento. Para que você vai mexer com isso? Vai viver sua vida, vai namorar à vontade. Ou seja, torne-se objeto de quem você quiser. E trate as pessoas como objeto também. Se você vai para o casamento só buscando prazer, o problema é esse, que a gente não entra no casamento buscando prazer. E aí esse era um outro problema, porque diante disso, eles estavam adotando uma postura asceta, ou seja, rejeitando qualquer forma de prazer e tendo qualquer forma de prazer como sendo pecaminoso. E é daí que surge a ideia de que sexo é pecado. Sexo não é pecado, desde que você usufrua as suas delícias na esfera do casamento. Sexo, obviamente, não é diversão, não é brincadeira, não é para você se desestressar, que é como as pessoas têm lidado com o sexo hoje. Ele tem virado um produto, aí sim, mas ele foi desenvolvido, criado, idealizado por Deus para que seja vivenciado na esfera do matrimônio. E dentro dessa esfera ele é uma bênção, uma maravilha. Só Deus poderia realmente pensar em algo tão gracioso. Então nós temos aqui, irmãos, um problema muito sério de compreensão por parte daqueles irmãos que estavam abraçando um extremismo, um absurdo, vivendo uma deturpação e abraçando nessa postura asceta que rejeitava as bênçãos que o Senhor lhes estava dando. Mas o Senhor nos recomenda o equilíbrio, o Senhor nos recomenda o entendimento sóbrio acerca das coisas. Por isso ele vai dizer: mantenham o leito de vocês sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, não é a maneira rígida, dura e fria como eu desenvolvo meu casamento que vai torná-lo mais santo. Eu me lembro da história de um casal crente, de uma igreja muito tradicional e rígida, que não permitia que na intimidade os casais se despissem. Era a orientação. E uma noite muito quente, a irmã falou: a gente podia tirar a roupa. O marido falou: o inferno é mais quente, minha filha, siga firme.
É engraçado, mas é triste. Só para a gente poder entender, irmãos, como, quando impedidos do gozo da liberdade dada pelo Senhor, nós sofremos desnecessariamente. Desnecessariamente. Porque o Senhor nos deu condições para desenvolvermos intimidade de forma agradável a Ele e a nós. Basta que nos orientemos pela sua palavra. Não precisamos de invencionices, não precisamos reinventar a roda, basta que sejamos obedientes. Essa severidade é desnecessária. Vi uma expressão de um pastor assembleiano ultimamente, ele está bem famoso aí nas redes sociais, não vou citar o nome dele aqui para não... Mas ele falou assim, olha, eu fui durante a minha vida inteira, eu fui encanador, e uma coisa que eu aprendi, torneira apertada demais, tem vazamento. Ele é um pastor paraibano. Como é que é? Torneira apertada demais tem vazamento. Quando você vê a torneira muito apertada é porque ela já está estragando, ela não segura mais. Então tem que apertar. E quando você vê o sujeito santo demais, quando você vê o sujeito inventando moda demais para parecer santo, pode olhar que tem vazamento. E eu falei, ele não está errado. Quando a gente começa a inventar muita coisa para parecer muito espiritual, algo não está no caminho certo. Algo não está de acordo com a palavra do Senhor. Basta que façamos aquilo que o Senhor nos recomenda. O nosso desafio, meus irmãos, é manter a nossa pureza na vida e confiar que o Senhor fará o seu juízo. É fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Então eu não posso tirar a minha liberdade, eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor me dá, porque de uma maneira generalizada as pessoas estão fazendo errado. Não é porque alguém entende errado o que significa estar casado, que eu abrirei mão do meu casamento, que eu deixarei de aconselhar os jovens a se casarem, que eu deixarei de incentivá-los a formarem famílias, a terem filhos. Aliás, esse é um outro ponto em que nós somos muito covardes. Dizemos, não tenhamos filhos, o mundo está difícil, o mundo continuará difícil, se os cristãos que conhecem a verdade, que conhecem o amor do Senhor, deixarem de influenciar o nosso tempo por meio de seus filhos, santos e orientados no caminho da verdade. Eles são missionários. Eles são as pessoas que vão levar o nosso legado até que Cristo volte. Não é para comparar, mas é só um dado. Os muçulmanos estão fazendo exatamente o contrário, estão enchendo o mundo de muçulmanozinhos. Porque eles entendem que eles serão os dispenseiros das ideias, das propostas e daquilo que eles acreditam. E os cristãos, o que estão fazendo? Nada. Estão se distraindo com o mundo, estão vivendo como se o mundo fosse o último lugar para estar. E não é. Estamos aqui de passagem, você está aqui temporariamente. Você tem que lembrar para onde você está indo. Você tem que lembrar qual é a sua missão aqui e quais são as suas responsabilidades.